Oi, gente, meu nome é Luiz Fernando Luto Fala e hoje eu converso com a doutora Luciana Temer. Posso chamar de Luciana? Por favor. Você foi delegada? Fui delegada, fui secretária de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do primeiro governo do Alckmin, e fui secretária de Assistência e Desenvolvimento Social durante os 4 anos da gestão do prefeito Fernando Haddad. É professora de Direito Constitucional por vocação? Por vocação. E, Por vocação. E é diretora-presidente do Instituto Liberta. Isso, Instituto Liberta, de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. E onde que a gente vai denunciar alguma coisa hoje? Se eu tiver algum estupro, alguma coisa, onde eu posso denunciar na hora? Delegacia de Polícia. Delegacia Na de verdade, polícia. a grande fonte, né, a gente sempre que fala de denúncia, Fernando, a gente fala para as pessoas que querem assumir a denúncia, não é? Então, vá a uma delegacia. A gente recomenda ir a uma delegacia especializada de defesa da mulher, porque as pessoas estão mais preparadas para lidar com esse assunto. Agora, é importante que se saiba que toda e qualquer delegacia tem que estar preparada para receber uma denúncia de violência sexual contra adultos. Não obrigatoriamente, por isso que a gente sugere que vá a uma delegacia especializada, onde as pessoas têm mais relação com essa temática, não é? Entendi. Então, mas a rigor pode em qualquer delegacia. Mas também é verdade que tem situações onde a pessoa não quer ir à delegacia. Então, se você não quiser se envolver numa situação, mas quiser denunciar, e aqui contra crianças e adolescentes, tá? Adulto é uma outra situação, mas contra crianças e adolescentes, Disca 100, que é um disque de denúncia do governo federal, e denuncia anonimamente. Então, a gente está falando de 2 situações diferentes. Entendi, né? entendi. Um caso de violência sexual, que pode ir à delegacia e deve ir à delegacia denunciar, e alguém que saiba de uma violência sexual contra crianças e adolescentes, não queira se envolver diretamente, mas pode denunciar anonimamente. Quem sabe e não denuncia, está compactuando, né? Mas a gente sabe que essa realidade existe. Talvez não para o público que está assistindo a gente aqui, mas a gente sabe que tem situações onde essa violência acontece na comunidade, com o vizinho, e a pessoa se coloca em risco quando vai denunciar o vizinho, por exemplo, numa comunidade. Então, talvez ele queira denunciar anonimamente. 4 crianças são estupradas por hora no Brasil? Isso. Vamos falar um pouco dessa violência? Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É de 10% aproximadamente as pessoas que denunciam. Então, nós estamos partindo do... Vamos entender que dados são esses, Fernando. Olha só. Quando as pessoas pensam em estupro, em violência sexual, é muito natural que as pessoas pensem em mulheres. Não é? E é verdade, é uma questão de gênero. Importante ainda no Brasil, num país machista como o nosso, a maioria da violência sexual é contra pessoas do gênero feminino. Mas não são mulheres. Eu vou dar o dado aqui, que é o dado que pouca gente sabe. 61,3% de todos os estupros registrados no Brasil em 2021 foram contra crianças, meninas menores de 13 anos de idade. Menores de 13 anos de idade? Menores de 13 anos de idade. Então, a gente está falando, e este número representa mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. Então, enquanto a gente está conversando aqui, algumas meninas estarão sendo estupradas no país. Você fica até um pouco emocionada quando você fala. Não, eu fico indignada. Eu também. Eu fico indignada pelo fato... Eu fico indignado, mas o teu olho está um pouco... Não, eu não me emociono mais desse jeito, não. A minha indignação é muito maior do que a minha emoção. Eu acho que, nesse caso, é o seguinte, a minha indignação é comigo mesma, Fernando, porque o Instituto Liberta foi criado há 5 anos, foi criado a convite do Eli Horn, que me convidou para montar esse Instituto de Enfrentamento, e eu tenho que confessar aqui para vocês que quando ele me chamou há 5 anos para montar esse instituto, eu virei para ele e falei: ô doutor Eli, esse é um assunto muito sério e triste, mas é uma questão residual, por que a gente não enfrenta algo mais estrutural, como a violência contra a mulher, como a questão da educação no país? E ele virou para mim, o Fernando, falou assim: eu quero falar disso porque ninguém fala desse assunto. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho certeza que ninguém fala desse assunto. Porque eu, que fui delegada de polícia, que fui secretária de assistência social no município de São Paulo, que tinha a FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, ligada à pasta na Secretaria de Estado, eu não tinha noção do que é esta violência. E eu vou dizer para vocês, a gente está falando de uma violência que não é residual, é uma violência estrutural. Quando eu sei que são mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país, quando eu sei que a maioria dos registros de estupro de meninos dos 4 aos 8 anos de idade, a maioria dos registros. Então, crianças meninos muito pequenos são vítimas de violência sexual. E quando eu sei que cerca de 10% dessa violência é denunciada, né? Ou seja,
A gente está falando aqui de um número absurdo de mais de 4 meninas estupradas por hora no país e eu estou dizendo que isso representa 10% do que de fato acontece. Como é que a gente não está falando disso o tempo inteiro? Até porque, eu acho que é importante até para o público que te assiste aqui, dizer o seguinte, a nossa indignação tem que ser, logicamente, como uma violação enorme de direitos humanos dessas vítimas, mas tem uma questão aqui que é muito maior do que a questão individual, que é a questão da sociedade como um todo. Eu vou explicar para vocês por quê. 18% da evasão escolar de meninas no Brasil se dá em razão da gravidez na adolescência. Nós temos... Gravidez sempre indesejada, quase sempre indesejada. Né? Nós temos, em média, cerca de 21 mil meninas com menos de 14 anos grávidas no país. Isto do que é registrado e, obviamente, a gente está falando de um Brasilzão onde essa gravidez, na maioria das vezes, não é registrada. Claro, a maioria não é registrada. Olha só o que acontece, né? A menina sai da escola, ela não se capacita, ela fica sujeita à violência e à exploração sexual, a gente já vai falar de exploração sexual, que é outro crime super invisibilizado, e é um ciclo de miséria e violência que não se rompe. Olha só, 6 entre 10 meninas, isso é dado do IBGE, 6 entre 10 mães e adolescentes não estudam nem trabalham. A chance de uma menina que engravidou na adolescência engravidar novamente na adolescência é de 30%. Ou seja, a gente está falando de uma miséria que não se rompe. Mas eu vou dar mais um dado para você. Pode dar. O Banco Mundial tem um estudo que mostra que o Brasil deixa de produzir cerca de 3,5 bilhões anuais em razão da gravidez na adolescência. Bom, a gente está falando de dinheiro. O Instituto Liberta tem que acordar a sociedade para isso. Ou a sociedade tem que acordar para isso olhando o Instituto Liberta, porque não é possível continuar assim. Então, eu sou pai de 3 meninas, por exemplo. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. A gente está falando de suas meninas, que são meninas privilegiadas, logicamente, sem dúvida. Já são mulheres, tem umas de 25, socialmente 23, privilegiadas, 21, né? Socialmente privilegiadas. Muito como os meus filhos também são muito privilegiados socialmente. Só que a gente está falando de uma violência aqui, acho que é importante que se diga, que é muito silenciada. Então, o abuso sexual de crianças e adolescentes, apesar do registro na polícia ser só ali da menina da comunidade, acontece em todas as classes sociais, inclusive na nossa, Luiz Fernando. Claro. E é muito importante. Claro. É claro, mas não, as pessoas não sabem disso. Mas é a gente precisa dizer. Sim, eu sei, mas é dentro da família que acontece. Então, não é? eu vou dar o dado da família. O dado que nós temos de registro policial é 40% das violências sexuais são praticadas, 40,7% por pais e padrastos, 37% por irmãos e primos e 8% por avós. Mas isso é uma coisa que acontece lá no Nordeste, né, Luciana? Não, acontece aqui em São Paulo. Acontece lá na comunidade? Não, meu amigo, desculpa, mas acontece na sua casa e você não está vendo. Não estou dizendo que é na casa de todo mundo. A família toda, há um constrangimento, muitas vezes não se denuncia. A gente não fala sobre isso. Só que o que acontece, a diferença é que o resultado dessa violência nas nossas casas e na comunidade é diferente. Porque a verdade é que as nossas meninas e meninos vão ter uma proteção, mesmo que a família silencie, mesmo que a família não fale nada, existe uma proteção. Então está lá no melhor psicólogo, o professor que está cuidando para a criança não se perder na escola, os pais que de alguma forma estão cuidando, mas a questão é silenciada. A menina ali da periferia, que é estuprada pelo padrasto, ela provavelmente vai engravidar e vai entrar nesse ciclo de violência muito grande. Então, as consequências são diferentes. Agora, a gente tem que olhar para essa violência como um todo, porque ela é prejudicial para a nossa sociedade. A nossa sociedade é menos saudável em razão dessa violência, desse silêncio. Muito menos. E quando a gente silencia, tanto as vítimas quanto as famílias, a gente pactua com o abusador. E aqui eu vou pegar... Você e o Instituto Liberta estão quebrando esse silêncio, né? Pelo menos publicamente. A gente está tentando. A gente está tentando trazer consciência para um problema. Vou dar um outro dado para vocês. Exploração sexual, né? Que é um outro crime no Código Penal. Exploração sexual o que é? Então, até os 14 anos, se há uma violência sexual, é considerado estupro por presunção. Presume-se que a pessoa não tem condições de consentir, então estupro. Dos 14 aos 18, pode haver relação sexual de adolescentes, de 14 a 18, com adultos. Desde que não seja... Os dois sendo menores de 18 anos? 14 e 18 pode se relacionar com a idade que for. Tá. Não tem problema. De 14 com um rapaz de 25, 25, tá ok. 30, 40, tá ok. Desde que não haja pagamento. Claro. Porque se houver qualquer troca, e não precisa ser em dinheiro, mas pode ser um convite para uma festa, pode ser... Caracteriza exploração sexual, que é a chamada prostituição infantil.
O Brasil é internacionalmente conhecido como um dos países que mais prostitui as suas meninas. Tem um levantamento... Junto com a Tailândia, não? A Tailândia é o primeiro, né? Veja, tem um levantamento feito pela Childhood, que é uma organização muito séria no Brasil, de enfrentamento à violência sexual também, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Esse levantamento mostra que tem mais de 3.600 pontos de exploração sexual só nas rodovias federais do Brasil, de meninas, né? Só nas rodovias federais. Sabe quantas ocorrências nós tivemos no Brasil ano passado de exploração sexual? 733, no Brasil inteiro. Subnotificado. Por quê? Porque, na verdade, a menina é culpabilizada por essa violência. Gente, o que a gente está falando aqui é, primeiro, que o Brasil precisa olhar para uma violência que é gigante e que ninguém vê, ninguém fala sobre isso. Segundo, que esta violência, para além de atingir as pessoas vítimas, atinge o Brasil como um todo, atinge toda a nossa sociedade. E terceiro, o que eu queria dizer é sobre a pedofilia. A palavra pedófilo, vamos lá, vamos entender. Pedofilia, deixa eu entender uma coisa, no Código Civil, pedofilia é doença? Não, não é no Código Civil e, na verdade, não existe no Código Penal o crime de pedofilia. Pedofilia não é uma palavra que está em nenhuma legislação brasileira. Pedofilia é uma palavra que está... ele é um CID, né? Ele é uma doença reconhecida como tal pela Organização Mundial de Saúde. O que é a pedofilia? A pedofilia é um transtorno mental que faz com que a pessoa tenha uma atração irresistível por menores impúberes. Isto é a pedofilia. Quer dizer, veja, na nossa legislação não há uma palavra sobre pedofilia. O que há é no rol de doenças mentais da Organização Mundial de Saúde. Mas vamos entender o seguinte também. Tem um estudo que mostra que menos de 20% de todas as violências sexuais praticadas contra crianças é praticado por pessoas diagnosticadas com transtorno mental. Então nós estamos falando de crime. A gente está falando de crime em todas as situações, mesmo quando é praticada por um pedófilo, mas a gente está falando de uma sociedade que é permissiva com a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Porque quem pratica esta violência, Luiz Fernando, não é um doente, não é alguém que sofre um transtorno. Uma pessoa que convive com a gente não sabe quem é. E que normalmente é o sujeito bonzinho, legal, e quando a criança vai lá e fala, nossa, o tio fez isso, eu não gostei, vai dizer, imagina, meu amor, o tio é tão carinhoso com você, ele gosta tanto de você, você está entendendo mal a brincadeira dele. Porque nós não estamos com a lente da violência sexual. É por isso que os abusadores passam tanto tempo, anos, abusando de crianças e adolescentes sem que ninguém saiba ou ninguém se dê conta. E se a família sabe o que ela faz, Luiz Fernando, e aqui eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai saber de algum caso de violência e vai saber que essa violência nunca foi narrada ou mesmo não foi acreditada. Então, a gente está falando de uma cultura que é permissiva com a violência sexual. E a gente tem que romper essa permissividade. Sei. Porque senão a gente vai ficar nesse buraco ruim que a gente está em relação a essa violência. Só chamar atenção, né? Só chamar atenção. Por que precisa chamar atenção, Fernando? Precisa chamar atenção para que se construa política pública de enfrentamento. Não tem. Não tem. E quando se fala de política pública aqui, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de lei mais dura, não, porque as leis são muito duras. São duras. Pena de estupro até 15 anos de cadeia, pena de exploração sexual até 10 anos de cadeia. Agora, ninguém denuncia, então nós ficamos nessa história, né? Bom, mas enfim, o fato é, eu estou falando de uma política de prevenção, porque o que a gente quer é que essa violência não aconteça. Entendi. O que a gente tem que fazer, Luiz Fernando? Chamar atenção, fazer política pública, nas escolas, tudo nas escolas. Públicas e privadas. A gente tem que falar sobre prevenção à violência sexual com crianças pequenas, logicamente da forma adequada, e há formas adequadas de fazer isso já. O Reino Unido é um país que tem um exemplo maravilhoso, há 20 anos, com essa política conseguiu resultados muito significativos, né? E falar sobre sexualidade saudável com os jovens. Então, a gente tem que falar sobre sexualidade e violência nas escolas públicas e privadas, só assim a gente sai desse buraco. Vamos trabalhar para isso? Estamos fazendo isso aqui agora, Ótimo. Não é isso? Para vocês conhecerem um pouco quem é a Luciana, eu vou fazer um pequeno quiz e vamos encerrar a entrevista, porque ela não tem tempo, nem eu, precisamos trabalhar. Luciana, vamos lá, me responda o menor número de palavras se você puder. Se for numa só, eu prefiro. Um homem que você admire? Meu pai. Uma mulher? Minha mãe, é sacanagem. Tá ótimo. Não, tá feio. Minha mãe. Comida preferida? Comida preferida, arroz, feijão, bife, batata frita. Eu também. Um filme? Betty Blue. Qual?
Betty Blue, é um filme francês. Sei, conheço. Uma música? Uma música, Maria Maria. Linda. Um país? Brasil. Uma cidade? São Paulo. Um lugar? A minha casa. O que é paz para você? A minha paz é estar com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas que eu amo. Isso é paz para mim. Bom, para mim paz é fé. Eu entrevistei essa graça de pessoa que é a Luciana Temer e até a próxima. Um beijo para vocês.